comunicação coletiva, essas canções também eram mais eficazes do que as máquinas a vapor, o sistema de correio nascente, o telégrafo e todas as imagens que definiram o período como século das comunicações tecnológicas e visuais. O final do século XIX, não hoje. Dessa forma, canções se transformam em mensagens orais ou mensagens sonoras orais, acessíveis a todos que se engajam com elas em performances e audições musicais coletivas. Significativamente, essas performances coletivas oferecem uma visão privilegiada da atividade social daqueles que estariam, de outra forma, imediatamente invisíveis. As pesquisas musicológicas, focando no processo de representação identitária através da música, têm mostrado como canções de tradição local são entendidas e usadas politicamente para definir localidade e nação, ou como elas servem para estabelecer fronteiras na guerra contra a propriedade cultural. O que é meu, o que é seu. O fado é nosso, o samba é brasileiro. Mas o caso da Marselhesa nos mostra outro cenário. Quando a Marselhesa, uma vez originada em Marselha e depois na França, e depois em revoluções e republicanismo, é disseminada ainda em distâncias longas e através do tempo, através de participações e performances e audição, a canção melodia então emerge como uma imagem de uma imagem de uma imagem, tantas vezes repetidas até que as origens se perdem em uma network de conexões culturais, nas quais os originais e a propriedade cultural não são mais relevantes, especialmente as doutrinas daqueles que participam, não nós estagiários. A Marselhesa então se transforma em um exemplo de um conceito metáfora, sem nenhum referente histórico-cultural que seja adequado, como nos observa Spivak. Na realidade, enquanto foi a força da Revolução Francesa que pôs em movimento o som da Marselhesa como a canção hino global, foi exatamente através da falta de referência a uma causa em uma localidade específica que sua força cosmopolita pode se expor completamente. E foi só assim, na sua roupagem cosmopolita, que a melodia adquire a sua mais profunda significação e importância histórico-cultural. Porque, em última instância, a canção-melodia abraçou uma trajetória cosmopolita que significou muito mais do que republicanismo num momento histórico particular, pois que continua até hoje a ter um papel significativo em eventos que aspiram por conexão e solidariedade comunitária em níveis globais. Eu tenho a oferecer hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristina, por esta conferência tão interessante que, enfim, parte do case study da Marselhesa para mostrar enfim, a capacidade da música de unir e não de separar, a complexidade que uma simples melodia, uma simples marcha de teor, digamos, revolucionário pode assumir all around the Atlantic e a questão, portanto, no fundo, de um simples hino e da sua roupagem cosmopolita num arco de pouco mais de 100 anos, nos lados finais do século XVIII até basicamente os princípios do século XX. Eu queria abrir perguntas, acho que deve haver certamente muitas questões. O nosso colega Paulo Ferreira de Castro, que é um especialista também em hinos, não tenho dúvidas nenhuma. Especialistas em Lama
que achei particularmente interessante a reflexão sobre a continuidade do hino nacional brasileiro. Até parece um pouco paradoxal que o hino monárquico tenha sido adotado como o hino republicano. Parece quase contraditório, mas interessou particularmente porque, embora não seja exatamente o mesmo fenómeno, temos um fenómeno paralelo com o nosso hino nacional português, porque, como sabem, o hino nacional português não foi composto para ser hino nacional português, foi composto como um hino de combate, de resistência, na altura do episódio do ultimato inglês, desculpa, David. Isto aí passa de 1890, que é muito próximo, aliás, do concurso para o hino nacional brasileiro. Eu poderia ter feito a mesma palestra usando Portugal e Lisboa em vez de Rio de Janeiro e Brasil. Mas, para ser rápido, o que eu acho particularmente interessante é que o hino nacional português também é uma espécie de compósito, uma espécie de condensado de outros hinos mais ou menos nacionais. O conceito de hino nacional também é complexo, mas hinos de grande circulação no país, porque consegue articular, como se diz Alfredo Keil, para quem não conheça, consegue articular de uma forma que eu chamaria plenamente intertextual, portanto é um objeto intertextual que faz referência, por um lado, ao hino da Carta, que era o hino monárquico português mais conhecido, por outro lado, ao hino da Maria da Fonte, que era o hino revolucionário português mais conhecido, e até passando até por uma referência episódica ao fado, como um apontamento nacional identitário. E eu acho que o Keil consegue fazer essa proeza que é, com o seu hino, fazer uma espécie de concentrado dos mais populares hinos portugueses da época, incluindo naturalmente a Marselhesa, que não é em português, mas que também lá está, de maneira muito clara. Aliás, eu acho que o mais interessante do hino português, e com isto termino, é que o hino português é composto sem letra. É composto, um pouco anómalo, mas é composta a música primeiro e depois é que foi adaptada uma letra. E tem uma teoria que o Keil, ao compor o hino, usou como modelo, como molde para a música, o texto da Marselhesa. E isto pode-se verificar em todas as razões, porque se pode cantar o hino nacional português com o texto da Marselhesa e vice-versa, cola perfeitamente. É um indício, há outros, mas que eu acho que é muito no sentido da sua intervenção, de facto, desta ideia de conjunção de fenómenos nacionais e internacionais, cosmopolitas, em torno de um objeto tão complexo como um hino nacional. Muito obrigado. Uma vez que se adicione a letra, naturalmente, imediatamente a nossa forma de identificação intelectual, cerebral, naturalmente, foca, certo? A mesma forma que uma imagem fixa, significa. Exatamente, fixa, né? E não acontece a mesma coisa com o som, certo? Então, é essa parte da música que nós, estudiosos, deixamos para trás. Antropólogos, certo? Têm lidado mais com esse aspecto da parte sonora. Mas, infelizmente, a antropologia, descobri antropólogos presentes, tende simplesmente ainda a focar no único, certo? Para a significação de partes específicas. Neste sentido, as pesquisas que eu uso mais para o meu trabalho pesquisas de estudiosos na comunicação da internet, com network de significação global, certo? Que se aplicam mais ao que acontece com a música, certo? Para o nosso entendimento. Sem o texto, porque adquire esse conceito metáfora, certo? Que pode ser usado de várias formas. Se você usa a palavra intertextual, que muitas pessoas têm usado naturalmente, também tem a sua parte problemática, porque se limita ao texto musical.
trouxe o exemplo do Gretry, porque eles estavam tentando definir o que é esse processo da música através de ritmos e coisas textuais da música, certo? Que é muito mais abrangente, naturalmente, que imagens e a própria texto literário, mas, de qualquer forma, ainda é restrita. Se você sair dele e pensar da forma com relação à imaginação, tanto individual como comunitária, aí talvez nos dê umas ferramentas melhores para entender esse processo de identificação. Mais perguntas? Eu só gostaria de uma pequena observação. Eu achei absolutamente fascinante a questão da Haiti. De todos os lados cantam mesmo a maneira como o colonizado apropria-se de uma ideia, de um hábito do colonizador e depois vê-lo contra, que obviamente é um fenómeno muito mais amplo do que só isto. Eu acho interessante, com relação ao colonizado, são essas distinções que a gente fez, naturalmente, estudos das ciências sociais e história nos anos 90, da primeira década desse século, focando nesse sistema de colonialismo, e totalmente separaram, entendeu? Separaram de forma que, com a intenção positiva de entender realmente o que foi tirado do colonizado, mas neste processo deixou a ideia de que o colonizado não tem direito ou acesso a ideias de liberdade e fraternidade, compreendeu? Este é o ponto principal que nós, no momento, estamos refazendo, entendeu? Que tem coisas boas, entendeu? Ideias que foram transmitidas nesse processo horrendo de imperialismo e colonização, que foram utilizadas de maneiras positivas. E este é um dos casos crassos da história, que agora os historiadores estão realmente, a parte do Haiti é especial, é única, de certa forma, neste processo em que eles estavam lá, queriam liberdade, fraternidade, e este era o símbolo sonoro disto, que levava a comunidade a ter força suficiente para lutar contra o colonizador. Peço das pessoas uma pergunta. Como é que é importante? Então você está mais duas pessoas, Alberto e depois Javier. Bom dia, obrigado primeiro pela comunicação. Eu tenho estudado os hinos e as canções luso-brasileiras por muitos anos já. E sempre tem essa questão que choca às vezes as pessoas de que por que o hino brasileiro foi aceito na República e etc. Só lembrando, o Paulo Nosso também foi composto sem letra, tá? E daí sempre vem algumas coisas só se respondem a minha opinião hoje em dia, depois de muito tempo, se a gente lembrar, e as coisas muito esquecidas às vezes, que na verdade o hino é uma canção. Ela é uma canção e ele segue certos padrões da canção em geral, que a gente meio esquece, inclusive os cancioneiros em canção, às vezes nem estudam os hinos, por exemplo, porque separam como se fossem coisas separadas, completamente separadas, não são. As tradições são as mesmas. E essa pergunta do que vem primeiro, se é a música ou se é o texto, está lá atrás na canção. E no caso dos hinos, o que eu percebi, pelo menos do que eu tenho visto, dos hinos luso-brasileiros, é que na verdade a música é o que é perene, ela é identitária. Ela é o que está relacionado com essa coisa, digamos, emocional e irracional, quase religiosa do nacionalismo. Então é por isso que as pessoas se apegam tanto. Então, depois de muito tempo, não me assusta mais o fato de uma pessoa continuar amante de uma música, mesmo que aquele texto não faça mais sentido. Então, nesse sentido, o que é identitário é
Por outro lado, uma coisa que também é muito característica da canção, que aí é da canção mesmo, já está mais ou menos que documentadíssimo, é que sempre que você tem uma melodia e você muda a letra, ela é considerada outra canção. Que é uma coisa muito estranha para nós, hoje em dia, no mundo, digamos, pós-cientificista e tal, mas o fato é que a gente vê isso em modinhas e em várias canções. Mudou a letra e mudou a letra e já falam que é uma outra canção, ou já pregou para si a autoria, né, e tal. Então essa coisa, a parte musical é apropriada assim, de um grande complexo. Então nesse sentido, para mim, não é um grande susto o hino brasileiro ganhar uma nova letra e ele virar praticamente um novo hino. E também não é susto nenhum que essas pessoas se recusem a abrir mão, porque o racional diz que não, que é um absurdo, afinal de contas é um hino monarquista, né? Mas isso é o racional. E para isso, inclusive, foi mudado o texto e ninguém reclamou. Não, o texto ok, tudo bem, isso é o racional, essas pessoas lidam bem. Agora a música, essa coisa de fato do berço, né? A coisa de fato de origem, de identidade, de nação, isso é impossível tocar sem grandes comoções, né? Enfim, só queria dar esse contributo porque... Eu só quero falar um pouco rapidamente sobre... eu trabalho com peças que circulam. Naturalmente, eu tenho que escolher umas outras, porque todas as peças circulam. As que circulam mais, naturalmente. E eu comecei esse trabalho com música popular de hoje. Tá? Eu escrevi, não sei se música popular, rap, pop, todas essas músicas. Porque foi aí que eu aprendi as ferramentas para lidar com coisas similares no passado. Mas nenhuma dessas peças que eu usei tinham o mesmo sentido estrito de hinos de nações. Okay? Ou seja, você falar, por exemplo, das músicas Hey Jude, entendeu? Dos Beatles, circulando em uma coisa. Você falar da Marselhesa circulando é algo bem diferente, entendeu? Portanto, essa parte do meu livro é mais difícil, entendeu? Porque nós todos já estamos aqui atrás do ouvido, entendeu? Com outras histórias, por isso eu tive que contar todas as histórias. Foi música da Guilhotina, não foi só música usada para Salvação, fiz várias coisas adicionadas neste processo, entendeu? Então, aqui, essa fala hoje é antinacionalista, se não ficou claro. Certo? É antinacionalismo, que até símbolos extremamente nacionalistas são usados para unir e libertar. Certo? Y vamos fechar porque já estamos yo voy a romper el tono, digamos, portugués de la conversación. Quería también agradecer a la profesora Cristina por su presentación, que encontré llena de ideas interesantes. Y sí que me gustaría subrayar un aspecto, y es que este proceso, también descrito en el caso brasileño, tiene paralelismos muy explícitos en otros lugares de la América Ibérica. En el caso de México, por ejemplo, la Marsellesa adquirió también un papel absolutamente fundamental en la construcción del nuevo Estado-Nación, digamos. Y ahí, no sé si en este proceso que usted describía puede haber antecedentes, porque de nuevo, volviendo al caso, digamos, de la América hispánica, en el caso de Venezuela, desde 1770-80 están también circulando danzas, canciones lanzadas, también francesas. Una conocida fue el caso de la Carmañola, que era una adaptación de la danza francesa, del carmañol, y que en el caso concreto de Venezuela, pues bueno, adquirió un estatus prácticamente de himno revolucionario, y en ese momento con un marcado carácter antimonárquico, que yo creo que es también un ingrediente fundamental de muchos de estos himnos revolucionarios. Entonces, bueno, no era, digamos, una pregunta particular, sino quizás la necesidad de ver estos asuntos también en una perspectiva más global,
puesto que de manera sincrónica estos mismos procesos están operando de una manera muy fragmentada en otros lugares de la América Ibérica, y yo creo que eso realmente puede contribuir a dar una perspectiva aún todavía más transatlántica y más cosmopolita de un fenómeno que es realmente interesante y bueno, quizás no completamente nuevo, porque la cuestión de la resignificación, cambiando los textos, es una tradición muy antigua que está también muy arraigada en el mundo de la ópera, pero que obviamente en este momento pues, tiene una resonancia, una dimensión de tipo político, pues como nunca antes. Simplemente eso, y reiterar mi felicitación por su presentación. Obrigada. Naturalmente, a gente pode escrever uma enciclopédia, certo? Sobre todo esse processo. O que me faz ficar mais intrigada é porque, por exemplo, a Marselhesa eu uso porque um caso assim, estridente, né? Você pode fazer a Copa, fazer a Copa de futebol, né? Marselhesa, a morte a Marselhesa, unir a Marselhesa hoje, né? Separar Marselhesa hoje. Então, porque é aquele exemplo mais estridente de todos. Naturalmente tem mil exemplos. Mas, para não se pecar em começar a separar, como por exemplo, essa peça é mais do que a outra, essa peça circulou mais do que a outra, e começar naturalmente nesse nosso processo seletivo, okay? O que interessa a mim é porque nós falamos de cultura local ou nacional e excluímos tudo que veio de fora, como não parte local. Por exemplo, eu tenho a parte do meu livro que fala sobre a cultura de Montmartre, dos cabarés, certo? Tem canções de cabarés que circularam tanto quanto a Marselhesa. Em todos os lugares das Américas, no mundo Atlântico, tudo conectado. Cabaré era assim, era uma internet, entendeu? Tudo que acontecia nesses cabarés. E a melodia dessas canções, muitas vezes ainda cantadas em francês, mas traduzidas para onde quer que passou, viraram hinos socialistas, não hinos, viraram canções socialistas. Esses songsters, como songsters são as compilações de coisas socialistas, é interessantíssimo, okay? Porque os socialistas, no começo do século, como o movimento inicial internacional, entendiam isso perfeitamente. Eles colecionaram todas as canções, melodias que todo mundo... e colocavam textos para os trabalhadores. Né? Então, essas canções de Montmartre, dos anos 870, 880, circularam por décadas, com várias funções. Então, a gente pode estender as ideias por mais, mas o que nos interessa especificamente é nós entendermos o processo de cultura no Rio de Janeiro, no Brasil, que não tem a ver com o hino nacional do Brasil, que não tem a ver com o ritmo de síncope, que não tem a ver, entendeu? Que tem a ver com outras coisas, que tem a ver com as melodias de Montmartre. Por que nós entendemos fazer musical ser seccionado por situações nacionais? Este é que é o crucial. Bom, muito obrigada a todos. Acho que vamos ter que fechar com esta multiplicidade de hinos que circulam por todo o lado. Vamos ao nosso próximo break. Muito obrigada.